Vocês estão me ouvindo? Paloma? Sim, Liguem as câmeras. Caio, bom dia. bom dia. Tudo bem? Tudo. Acordando agora. Sim, Paloma, Florzinha, Sara. Tudo bem? A aula de hoje, microaula de hoje. Se sobrar um tempinho, eu vou falar sobre as conjunções subordinadas, que a gente parou um pouquinho porque era um pouquinho extenso. Hoje, aula de interjeição e advérbio, correto? Teve dificuldade, Sara? Vamos lá. Quer começar agora? Preparou algum material ou vai ser só a explanação mesmo do conteúdo, Sara? Tá. Então vamos lá. Vou abrir aqui. Abre o teu áudio. Ah, é porque o teu abre a imagem em um e o áudio no outro. Aí quando ele abre o áudio, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Aparece só outra imagem, não aparece outra. Então eu vou abrir. As câmeras. Vamos fazer. Nem preciso falar isso repetindo. Não está com essas câmeras ligadas. Todos os dias a gente recebe informações no grupo sobre isso, sobre essa necessidade. Em algumas instituições, claro, como a nossa é menor, a gente tem um controle maior em relação a isso. Mas a gente está com um problema muito sério numa turma da escola que eu dou aula aqui, porque tem pessoas estranhas entrando na aula. Eu só não consigo entender como eles têm acesso a esses links, porque nesse link, principalmente, a gente não coloca numa plataforma, a gente coloca no grupo da escola com os alunos e tem alguém entrando falando barbaridades. E em turmas de crianças menores, né? Sexto ano, quinto ano. E aí a gente precisa realmente desse controle. Com vocês eu não vou mais falar sobre essas câmeras. Vocês sabem que precisam deixar ligadas para a gente ver o que vocês estão fazendo e para que a gente acompanhe a aula. Enfim, vamos lá, Sarinha, vamos começar. Vamos começar a aula de interjeição e advérbio, microaula de 15 a 20 minutos. Quando você estiver preparada, pode dar início. Sara, tá dando muita interferência no seu áudio. Vocês estão conseguindo ouvir ou só sou eu que estou tendo interferência? Tô conseguindo ouvir, não. Não dá para ouvir, Sara. Na hora em que você liga, a interferência aparece. Não é um barulho externo, eu acho que deve ser ou do celular ou do teu microfone.
É um chiado que está aparecendo, Sara. Tem um chiado junto com o teu áudio. Mesmo que você não esteja falando nada, assim que você liga o áudio, ele começa a chiar. Se você estiver só com um aparelho, você não consegue fazer vídeo e áudio ao mesmo tempo? Se ele estiver mais próximo de você, não fica melhor? O que vai transmitir o áudio. Tenta, Sara, só essa vez. Se você não conseguir, eu entro para dar as explicações sobre essas classes gramaticais. Não dá, realmente tem interferência. E tem interferência e a sua voz não se sobressai sobre essa interferência. Eu acho que não dá para você explanar. Ó, infelizmente está tendo problema no áudio da Sara, vocês estão conseguindo observar. Eu preparei, como eu fiz com todas as outras as aulas, eu preparei a aula como se eu fosse dar sozinha. Eu não sei, Sara, como a gente vai fazer para fazer a sua avaliação. Tenta, tu não tá com o microfone, né? Tenta colocar o fone para ver se com o fone melhora. Então vamos lá. A Sara ficou responsável por falar sobre interjeição e advérbio. Os demais. Lembram dessas classes gramaticais? Interjeição e advérbio. Quando é que eu uso? Começando por interjeição, que é mais curtinho, é mais simples. Vocês lembram dessa classe gramatical? Quando é que eu uso? Se ela tem função sintática ou não? Se eu, por acaso, tiro essa classe gramatical de dentro de um enunciado ou de dentro de uma oração, eu vou tirar funções sintáticas, a oração perde o sentido ou ele é apenas um acessório? Sarinha, deixa eu falar aqui com a Sara, só um minutinho, gente.
Então tá bom, Flor. Eu vou encontrar outra forma de te avaliar, tá? Eu vou entrar para dar essa aula de hoje. A gente vai encontrar uma outra forma para fazer essa avaliação. Problemas técnicos acontecem, poderia ser comigo também, eu sei disso. Então, em relação a isso, eu não posso fazer nenhum tipo de julgamento. Ontem mesmo eu não consegui dar a aula, eu dei a primeira aula do terceiro aninho e não consegui dar as demais porque eu tive problema com a internet. Então, isso acontece, a gente não pode julgar e reclamar por conta disso, né? Então, em relação à classe gramatical e interjeição, eu volto a pergunta para vocês. O que é que vocês lembram dessa classe gramatical? Não se esqueçam que a gente está vendo todas as classes, as classificações, exemplificações, colocações em enunciados, porque isso será cobrado na nossa avaliação. Nós teremos avaliação, se eu não me engano, a partir do dia 28 de agosto. Então, a gente tem essa semana de aula. Na próxima semana, vocês já terão prova. E a primeira bateria é a nossa. Ah, antes de dar continuidade, eu quero saber quem assistiu a aula do Pré-ENEM nesse sábado, que está lá na plataforma, lá no YouTube. Foi o que eu imaginei. Quando eu recebi o comunicado que seria eu que iniciaria, porque seria de biologia, na verdade, mas teve um problema com a professora Tainara, ela não pôde fazer a gravação, e aí me solicitaram. Depois que eu gravei e coloquei na plataforma, e eu já conversei com a Adriana sobre isso, eu acho que a ideia é boa, mas o resultado não será o esperado. Porque quando a gente faz isso, a gente já observa em relação às aulas que já são gravadas, desde quando a gente começou a gravar as aulas e colocar no YouTube, que a gente não tem nenhum retorno em relação a essas aulas gravadas e postadas. Porque a procura, ela não chega a ser o que a gente espera. Então, depois que eu gravei, coloquei na plataforma, ontem mesmo eu conversei com a Adriana e disse, olha, eu acho que a ideia de fazer o pré-ENEM com os meninos do ensino médio é muito legal. Mas, quando eu tenho aulas gravadas, postadas, eu não tenho retorno, porque eu acho que eles não vão em busca dessas informações. E aí a gente encontrou um meio diferente para fazer essas aulas. Eu não sei se todos os professores vão fazer da mesma forma, mas a gente vai ter ideias diferentes para trabalhar com vocês. Por quê? A ideia de se ter aulas aos sábados, eu sei que vocês já têm aula a semana inteira, a mesma coisa acontece com a gente. No final de semana a gente esperava ter mais ou menos um descanso. Mas aí a gente precisa preparar vocês e trabalhar principalmente as questões que são mais recorrentes. E aí, quando a gente vai procurar as questões em relação ao Enem, a gramática ela não é sozinha. Eu não tenho questões só de gramática, eu tenho questões que são contextualizadas, que se trabalham junto com interpretação textual, junto com produção textual, porque eu tenho intertextos, eu tenho gêneros. Então, a gente já encontrou uma forma que vai ser diferenciada, pelo menos em relação à área de linguagens. Essa de linguagens, onde trabalha eu, a professora Aline e a professora Nádia, a gente vai fazer uma forma diferente de trabalhar isso com vocês, para que a gente tenha uma interatividade melhor e uma participação efetiva de vocês, tá? Ninguém assistiu. Lá tem visualização. Quando eu olhei as visualizações, eu disse, eu tenho quase certeza que não foram os alunos do SESC, porque foi postado às 9 da manhã, né, no sábado, e eu já dei uma olhadinha lá para ver, eu já tinha certeza que isso realmente ia acontecer. Então, aguardem novidades em relação aos nossos trabalhos com a área de linguagem, juntamente com a professora Aline e a professora Nádia, tá? Interjeição, palavra invariável, e vocês vão me dizer por que ela é invariável. Por que ela pertence a uma classe gramatical de palavras que não variam? Quando é que isso se aplica?
Mais uma vez, quando a gente trabalha com as classes gramaticais, sempre a gente está falando assim, ó, palavra variável que, ou palavra invariável que. Essa variação, mais uma vez falando isso para vocês, essa variação são palavras que flexionam, que elas obtêm uma mudança de acordo com o contexto que estão inseridas. Ou vai variar em relação a número, singular e plural, ou vai variar em relação ao gênero, masculino e feminino, ou em relação ao grau, aumentativo e diminutivo. Interjeição, assim como as conjunções e as preposições, elas não variam, porque independente do contexto, se eu estou falando no feminino ou no masculino, a sua escrita, a sua colocação permanece igual. Ela não vai mudar. Se eu tenho interjeições, elas não vão para o plural porque o meu enunciado está se referindo a um sujeito composto, por exemplo. Permanece da mesma forma. Ou não vai mudar a sua escrita em relação ao feminino e masculino, dependendo do gênero que eu estou falando. Então, toda vez que a gente falar sobre classe gramatical, variável ou invariável, a gente vai lembrar das suas flexões em relação a gênero, número e grau, certo? Então, a interjeição, assim como as conjunções e as preposições, são palavras invariáveis, não se flexionam de forma alguma. É a palavra invariável que exprime emoções, sensações, estados de espírito ou que procura agir sobre o interlocutor. O interlocutor é sobre o outro, a segunda pessoa da fala, levando-o a adotar certo comportamento sem que para isso seja necessário fazer uso de estruturas linguísticas mais elaboradas. O que ele está dizendo é que a interjeição vai expressar emoções, sensações, os gritinhos de surpresa, os risos. Não estou falando de onomatopeias, falando de interjeição. Aí a gente vem aqui, ó. Esse eu posso até não fazer igual, gente, porque na aula de teatro eu pulei, não fiz. Pode exprimir prazer, deslumbramento ou decepção. Junto com essas interjeições, a gente também trabalha as expressões faciais ou a nossa fisionomia, para que eu tenha efetivamente expressado aquilo que eu desejo. Esse quando ele fala que pode ser surpresa, ou pode ser decepção, tá bom. Isso depende muito da colocação que se faz e do momento que está sendo expressado. O psil pode indicar que se está querendo atrair a atenção do interlocutor ou que se deseja que ele faça silêncio. O psil no meio da rua, né, que hoje a gente já, antes, era um elogio. Você ganhar psil na rua, alguém fazer isso. Mas, com o politicamente correto, já não é correto fazer isso, você abordar alguém dessa forma. Mas ele está colocando aqui, ó, que o psil pode indicar que você está querendo atrair atenção, o psilzinho que você dá na rua, ou que você está pedindo silêncio, junto com a expressão fisionômica do dedinho na boca, né? No meio da boca, pedindo silêncio na sala, por exemplo. Interjeições e locuções interjetivas. Assim como nas outras classes gramaticais que a gente estava trabalhando, a gente sempre trabalha com a colocação dessas expressões, dessas classes, juntamente com outras para formar as locuções. Que a gente sabe que tem a formação por mais de uma palavra, mas mesmo assim ela tem o valor dessa classe gramatical que está sendo trabalhada. Nesse caso agora, a gente tem as interjeições e as locuções interjetivas. Sendo assim, eu tenho a alegria, expressividade de alegria, tá aqui. Eu acho que esse oba, vivo, ele fica mais na escrita. A de dor, ai, ui, a de espanto. Olhem para essas classes, para essas expressões, na verdade, não é classe gramatical, e vejam que tudo isso depende muito do contexto, né? Assim como eu tenho alegria, esses dois aqui, ó, o O e o A, ele vem também para o espanto ou surpresa. Depende do contexto que está inserido, depende do tipo de narrativa, se for no texto escrito. Depende da expressão fisionômica também, se a gente tiver as ações que serão trabalhadas.
Eu acho que vocês vão trabalhar com tira agora, ou é história... É alguma coisa que vocês precisam trabalhar com interjeições também, né? Qual é o gênero textual que vocês estão trabalhando agora? Lá com a professora Aline. Lembram? É tirinha cômica, se eu não me engano. Ah, tá. Então, para a escrita de tirinhas, história em quadrinhos, charge, cartoon, essas interjeições são importantes, assim como o uso de pontuação adequada. Quando eu faço essa análise, a gente pensa assim, interjeição é uma classe gramatical que a gente não explora tanto, mas como ela existe, a gente está trabalhando em relação a elas e principalmente veiculada, atrelada à produção dessa tirinha cômica, vocês precisam reconhecê-las. E isso depende junto da expressão fisionômica e do contexto que ela vai estar inserida. Aí eu tenho aqui, ó, opa, céus, puxa, gente, hein, meu Deus, uai. Esse uaizinho aqui, ó, mineirinho, tá? Colocação regional. Chamamento. O chamamento também pode ser chamado de vocativo. Tá aqui, ó. Sabem do que se trata o vocativo? Já estudaram o vocativo? Olha o nomezinho ao lado. Eu tenho aí chamamento. Dentro das orações, é justamente para chamar a atenção do meu interlocutor. Ele pode ser deslocado de um lugar para o outro dentro da frase. Não obrigatoriamente está no início. Quando você coloca assim, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar um espaço. Assim, ó. Oi. Cheguei. Esse oizinho aqui, ó, ele é um chamamento. Eu posso fazer a troca e colocar assim, ó. Mãe. Cheguei. Aqui é uma estrutura que ela está separada da oração. Como ela não tem uma função sintática, assim como eu acabei de falar que as interjeições não têm uma função sintática, ela pode ser deslocada de um lugar para o outro dentro da oração e ela não vai mudar o sentido do que eu quero dizer. Então, eu tenho o chamamento, olá, alô, oi, psiu, mais uma vez aparece aqui, depende do contexto, psite e o ó. Assim como as expressões de medo, credo, cruzes, Jesus, ai. Todos esses daqui, observem que a gente vai deslocando ele e, dependendo do contexto, ele vai mudando o seu sentido, mas que ele não tem função sintática dentro das nossas orações, tá? Sarinha, quer tentar falar alguma coisa? Desejo, tomara, oxalá, queira Deus, quem me dera. Pedido de silêncio, psíulo, calado, quieto, bico fechado. Aqui, ó, são as locuções. Locuções interjetivas. A gente tem aqui, ó, quem me dera, queira Deus. Pedido de silêncio, bico fechado. Aqui são as outras que eu tenho só uma palavra, é uma interjeição. As que eu tenho mais de uma palavra são as locuções interjetivas. Estímulo, eia, avante, upa, firme, toca. Afugentamento, show, fora. Rua, toca. Passa, te arreda. Aqui tem só a interjeição, né? Mas se eu coloco te arreda do meio, aí eu já tenho uma locução interjetiva e a gente sabe qual é o significado. O de alívio, o de cansaço. E por fim, como eu disse a vocês, que é uma classe gramatical curtinha, sem função sintática, a compreensão de uma interjeição
Depende da análise do contexto em que ela aparece. Quando a interjeição é expressa por mais de um vocábulo, recebe o nome de locução interjetiva. Ora bolas, cruz credo, puxa vida, valha-me, valha-me Deus. Isso aqui é tudo junto. Valha-me Deus. É esse até aqui. Se Deus quiser, macacos me mordam. Já viram essa expressão? Macacos me mordam? Pronto. A interjeição é considerada palavra-frase, caracterizando-se como uma estrutura à parte, não desempenha função sintática. Por que ele está dizendo aqui, ó, palavra-frase? Qual é o sentido disso? Qual é a explicação para eu colocar a interjeição como uma palavra-frase? Tem a explicaçãozinha aqui embaixo, mas eu quero o entendimento de vocês. O que isso significa? O que isso significa? Se ela é uma palavra-frase que ela não desempenha uma função sintática. O que é a função sintática? O que significa dizer que ela não possui uma função sintática e que ela é considerada uma palavra-frase? Eu vou responder e eu quero que vocês guardem essas informações, porque a gente sempre vai buscar elas de alguma forma. Quando ela fala que ela é uma palavra-frase, ela por si só se basta. Ela não precisa de uma outra estrutura junto a ela para que ela ganhe o seu sentido real, o seu sentido fechado. Não desempenhar função sintática é porque ela não tem uma função quebrada. Quando a gente falou das preposições, por exemplo, com a Paloma, ela vai fazer ligação de termos. Né? A gente está trabalhando com as ligações de termos. E nas conjunções, primeiro eu tenho as conjunções que eu vou ligar palavras e eu tenho as preposições que vão ligar essas estruturas maiores. Se eu tiro essas preposições ou essas conjunções, eu tiro o sentido fechado, porque eu vou ter uma quebra que não vai me dar uma liga. Então, eu vou quebrar e eu não vou ter um sentido, uma coerência em relação ao texto. Mas no caso das interjeições, como elas são estruturas independentes, elas estão fora de um enunciado maior, eu posso fazer o deslocamento de um para o outro, então eu tenho frases que são palavras-frases independentes. Elas têm um sentido sozinho e podem ser deslocadas a qualquer momento, tá bom? Aqui a gente encerra em relação às interjeições e a gente vai falar um pouquinho sobre o advérbio. Deixa eu só apagar aqui. Advérbios. Constitui uma classe gramatical cuja função consiste em modificar. E eu quero aqui chamar a atenção de vocês em relação aos advérbios, porque ele é um ponto-chave de modificação. E essa modificação vai trabalhar em função de verbos, adjetivos e outros advérbios. O que isso quer dizer? Se ele está falando que eu tenho uma classe gramatical que é modificadora, que adiciona sentido, ela traz as circunstâncias para outras classes gramaticais. Quais são essas outras? Verbos. Quando eu falei sobre isso com os meninos no terceiro ano, a primeira coisa que eles disseram foi assim: tia, o artigo acompanha o substantivo, então o advérbio acompanha o verbo. Não deixa de ser verdade, só que ele não trabalha somente em função do verbo, mas de adjetivos e outros advérbios. Quando a gente fala esse modificador, pense na questão da intensificação. Principalmente na intensificação, porque é uma situação bem mais marcada. E a gente vai já ver por quê.
Sua classificação tem relação direta com a circunstância, que expressam podendo ser de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou dúvida. Então, o que é importante saber em relação aos advérbios? Que ele é modificador e adiciona sentido a outras classes gramaticais, como verbo, adjetivos e também ao próprio advérbio. O que ele acontece? O que acontece com ele? Determina as circunstâncias, muito retinho. Deixa eu botar aqui de novo. Determinam as circunstâncias de tempo, modo, lugar, intensidade, negação, afirmação ou de dúvida. Como que a gente verifica isso? Só um minuto. Classificação dos advérbios. É importante entender que os advérbios modificam outras palavras e sua classificação serve para entender de que forma eles modificam essas palavras. Quais sentidos serão adicionados? Está aqui. Classificação deles. Advérbio de lugar. São as palavras que indicam uma localização. Os advérbios de lugar mais comuns são aqui, ali, lá, atrás, perto, longe, dentro e fora. Olhem os exemplos. Meu amigo mora longe. Olhem essa estrutura para que a gente entenda a relação que se tem de modificador. Deixa eu colocar aqui outra coisinha. Olha aqui, ó. Ele está dizendo que o longe é um advérbio de lugar. Quando ele fala que ele é um agente modificador de uma outra classe gramatical, olha aqui a classe gramatical que está antecedendo esse advérbio. Mora, pertence a que classe gramatical? Mora, pertence a que classe gramatical? Verbo, né não, gente? Não é o verbo morar? Meu amigo mora longe. Então, aqui, esse advérbio está trabalhando em função desse verbo, modificando o sentido, intensificando. Meu amigo mora longe. Ainda poderia colocar longe daqui. Ou, você pode vir, olha aqui o verbo. Aqui, o lugar fica atrás dessa casa. Antes do meu advérbio, eu tenho um verbo. Então, esse advérbio está modificando, intensificando, determinando essa função aqui que eu tenho do verbo. Em relação a advérbios de lugar. Advérbios de tempo expressam tempo ou período. Hoje, amanhã, ontem, sempre, nunca. Quando eu digo ele chegou antes, esse antes é usado dessa forma. Depois, cedo, tarde. Olhem os exemplos. Eu cheguei depois. Nós fomos ontem. O evento acabará cedo. Esses aqui são os determinantes de tempo. De modo. Modo significa modo ou maneira como as coisas, como acontecem em alguma ação. São as palavras que ajudam a entender o modo ou maneira como alguma ação ocorreu ou como ocorre alguma característica. Os advérbios de modo mais comuns são bem, mal, melhor, pior, vagarosamente. E aqui eu chamo a atenção de vocês para essas colocaçõezinhas aqui, ó. O mente, o sufixozinho, né, junto com o radical, que a gente já tinha falado sobre isso, que essa formaçãozinha com mente no final, geralmente são advérbios, entre outros. Aí aqui a gente vem para os exemplos.
Também é possível transformar muitos adjetivos em advérbios de modo acrescentando o sufixo mente ao final da palavra. Veja, você acabou rápido. Rápido seria um adjetivo, mas com a colocação do sufixo mente eu vou ter um advérbio. Tudo ficará melhor. É forma, é modo. Ou eu não estou me sentindo bem. Me sentindo bem, o bem é o modo, é a maneira como eu estou me sentindo. Vocês escrevem perfeitamente. Suas tarefas eram bem completas. Ela era naturalmente cacheada. Aqui são os de modo ou maneira. Intensidade. São as palavras que ajudam a entender o quão intensa é a ação do verbo ou a característica do adjetivo. Os advérbios de intensidade mais comuns são muito, pouco, demais, bastante, mais, menos, entre outros. Olhem aqui os exemplos. Você quer mais suco? Façam menos barulho. Ela está meio cansada. Ó, em relação a esse meiozinho aqui, ó, nosso tempo está acabando, mas em relação a esse meio aqui, tenham bastante atenção quando se trabalhar com ortografia. Mesmo eu sendo, vocês observem que aí o meu sujeito é feminino, né? Ela está meio cansada. Quando eu estou falando de advérbio, eu sempre vou usar o meio, não existe o meia. Ela está meia cansada. Meia se refere ao substantivo meia, que é uma vestimenta. Ou eu posso usar em relação a tempo, a hora. Certo? Ainda assim, quando eu falo meio-dia e meio, meio-dia e meia é correto porque eu estou falando da hora, tá? 30 minutos. Mas nessa relação aqui de advérbio, para falar de meio cansada, é sempre meio, não é meia, não existe, tá? Não coloquem isso em nenhum outro contexto. Nosso tempinho está acabando. Deixa eu ver se tem muita coisa aqui para falar sobre advérbio. Na próxima aula será o Pedro, espero que ele esteja aqui para fazer.